Cumprimentado a todos, declaro aberta a presente sessão, a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tenho pares a ata da sessão anterior, se alguma consideração, ou se posso considerar aprovada. Outro procurador, nada. Então, aprovada. E nenhuma preferência, nada, né? Regular, ordinário, então vamos passar aos julgamentos. Número 1 da pauta, do excelentíssimo doutor Pedro Francisco da Silva, relatoria. Trata-se do processo 19672 ou 19672-2011, prestação de contas anual do exercício 2010 do Partido Humanista da Solidariedade. Parecer para declarar não prestadas as contas, com a palavra o eminente relator. Trata-se de procedimento iniciado com informação da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal, dando conta da omissão no dever de prestar contas anualmente perante a Justiça Eleitoral por parte do Diretório Estadual do Partido Humanista da Solidariedade, relativas ao exercício 2010, nos termos da legislação pertinente. Desculpa. A partir de tal informação, foram comunicados o Diretório Nacional e também o Tribunal Superior Eleitoral acerca da suspensão automática do repasse dos recursos do fundo partidário ao Diretório Regional, tudo nos termos da legislação pertinente. Devidamente intimado para apresentar a prestação de contas relativa ao exercício 2010, o partido quedou-se silente. A CCIA do TRE-MT manifestou-se novamente para informar que o PHS-MT não recebeu cotas do fundo partidário de 2010. A douta Procuradoria Regional Eleitoral requer sejam declaradas não prestadas as contas do PHS-MT referente ao exercício 2010, é o relatório. Outro parecer? Confirmado o escrito, excelência, com a palavra. O Diretório Regional dos Partidos Políticos, regularmente constituído no Estado-membro, deve prestar contas à Justiça Eleitoral, relativas a cada exercício financeiro até 30 de abril do ano seguinte, na forma da legislação, Lei dos Partidos Políticos. No caso, mesmo após devidamente intimado, o diretório do PHS não se desincumbiu da obrigação legal a ela imposta referente ao exercício 2010, aplicável na espécie, sanção prevista no artigo 37, caput da Lei 9.096, tal seja a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até que a agremiação regularize a omissão verificada. Neste sentido, igualmente, nos termos da resolução TSE. Note-se que é desnecessária a aplicação da pena de devolução de valores recebidos, pois, como dito no relatório, o diretório em comento não recebeu cotas do fundo partidário naquele exercício. Com estas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, declaro não prestadas as contas anuais do Diretório Regional do PHS-MT relativas ao exercício 2010, aplicando-lhe a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, determinando seja oficiado ao colênio TSE e ao Diretório Nacional da Agremiação acerca do inteiro teor desta decisão é o voto. Uma divergência? O Tribunal, por unanimidade, declarou como não prestadas as contas do Partido Humanista da Solidariedade relativo ao exercício de 2010 nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Pedro, o segundo da pauta, o processo 66181-2011, mandado de segurança, contrato do juiz eleitoral da 17ª Zona, petrante o Partido Progressista, petrado o juiz da 17ª Zona, o parecer pela denegação do mandamos com a palavra, senhor. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista de Nortelândia contra ato do excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 17ª Zona Eleitoral, que negou o pedido de providências para que fosse oficiada a presidência da Câmara de Vereadores de Nortelândia, no Mato Grosso, para dar posse ao suplente de vereador Josafá Santos da Rocha e não ao suplente Paulo Cassimiro de Oliveira, conforme ato convocatório daquela Casa de Leis, em razão do pedido de licença da vereadora Shirley Dias Barreto da Silva. Aduz o impetrante que, apesar de ser o primeiro suplente da coligação Frente Popular com a Força do Povo, o senhor Paulo Cassimiro de Oliveira desfiliou-se sem justa causa do PP, o que impõe a posse do vereador Josafá Santos da Rocha, ainda filiado à agremiação. Afirma o impetrante que a suplência pertencente ao partido político, dada a regra da fidelidade partidária
Liminar indeferido, informações estão nos autos. Parecer da douta Procuradoria pela denegação da segurança é o relatório. Por parecer oral. Ratificado o escrito, excelência. Com a palavra. A pretensão de segurança do impetrante carece de fundamentação jurídica. Em primeiro lugar, a competência para conhecer de ações por infidelidade partidária, no caso de vereadores, é do Tribunal Regional e não do juiz eleitoral nos termos da resolução do TSE que cuida da matéria. Por isso, andou bem o juiz eleitoral em indeferir a inicial de pedido de providências protocolado perante a instância singular da Justiça Eleitoral, pois o meio processual não reúne os pressupostos processuais necessários e nem as condições da ação. Logo, não houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão contrastada. Ademais, nos termos da resolução supracitada, a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária existe decisão judicial nesse sentido, ou seja, é sempre precedida da propositura da competente ação de perda de mandato eletivo. Não existe perda automática do mandato pelo simples fato do mandatário desligar-se da agremiação pela qual se elegeu. Assim, se o Partido Progressista de Nortelândia, ora impetrante, entende que houve desfiliação sem justa causa do vereador Paulo Cassimiro de Oliveira, que era suplente e agora tomou posse como vereador, a agremiação deve intentar a ação de perda de mandato para reaver o cargo público na forma da resolução do TSE que cuida da matéria. Veja-se que o presidente da Câmara Municipal de Nortelândia, ao dar posse ao primeiro suplente da coligação, senhor Paulo Cassimiro de Oliveira, em razão do afastamento temporário da mandatária titular, Shirley Dias Barreto da Silva, apenas cumpriu o determinado pelo Supremo Tribunal Federal em ações de mandato de segurança semelhante ao caso. A Suprema Corte já decidiu que, em caso de vaga decorrente de licenças ou afastamento temporário de titulares de mandato, aquele deve ser ocupado observando-se a ordem de suplência da coligação. Em resumo, a via processual adequada ao impetrante, caso deseje reaver a vaga de vereador de Nortelândia, ocupada atualmente pelo senhor Paulo Cassimiro de Oliveira, é a propositura de ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, a ser protocolada neste regional. Incabível que tal pedido seja dirigido ao juiz eleitoral. Portanto, inexiste ilegalidade ou abuso de poder por parte da ilustre autoridade indicada coatora, do mesmo modo que não há direito líquido e certo do impetrante a ser protegido nesta ação mandamental. Com essas considerações, denego a segurança, comunicando-se à 17ª zona eleitoral. É como voto, senhor presidente. Deputado, o tribunal de acordo? O tribunal, por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Terceiro da pauta, desembargador Gerson Ferreira Paes, voto de excelência ao relator. Processo número 687/2008. Embargos de declaração em recurso criminal embargante Reinaldo Silva Correia. Ministério Público Eleitoral recorreu o embargado e o parecer pela rejeição dos embargos, com a palavra do doutor relator. Colégio Plenário, trata-se de embargo declaratório em recurso criminal oposto por Reinaldo Silva Correia, em face de acordo número 20.664, que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que absolver o óleo embargante do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, pelo que requer seja sanada a contradição e a omissão que alega presente no referido acordo. O embargante argumenta que são contraditórios o voto escrito, folha 542, condutor do acordo hora embargado, e o voto manifestado de forma oral, de acordo com a gravação de áudio da sessão do dia 6/9/2011, visto que no primeiro consta que o vale combustível foi entregue no comitê político, enquanto no segundo, que foi entregue no posto de gasolina. Aduz também que há omissão na decisão combatida, uma vez que o voto do relator e dos demais membros concluem pela existência de prova testemunhal e documental comprovando a prática delituosa, conquanto nos autos inexiste prova nesse sentido. Parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral pela rejeição dos embargos em virtude da inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. É a síntese, senhor presidente. Síntese do outro parecer. Mantido o escrito, desembargador, com a palavra. Nobres pares, se diz que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são aquelas elencadas no artigo 275 do Código Eleitoral, a saber, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, consistindo omissão e contradição os vícios apontados pelo embargante. De se notar a ausência da alegada omissão ou da suscitada contradição no acordo
em referência, não sendo de se dar provimento aos embargos por inequívoca clareza na decisão recorrida quanto às teses defendidas no recurso que lhe deu origem, e pela ausência de pontos contraditórios suficientes para modificar a análise e julgamento do crime eleitoral cometido. O embargante alega que o voto escrito e o voto manifestado de forma oral, de acordo com a gravação de áudio da sessão do dia 6 de nove de 2011, são contraditórios, visto que no primeiro consta que o vale combustível entregue pelo embargante a João Bosco Dantas do Nascimento, em troca do pedido de voto, e que constitui a comprovação do crime de corrupção eleitoral, quando vinculada tal vantagem à fala do embargante, lembrando ao beneficiário que no dia seguinte seria dia de eleição, for entregue no comitê político, enquanto no voto proferido oralmente assevera este relator que a entrega ocorrera no posto de gasolina. Para uma análise com maior detalhe e profundidade da alegação do embargante, de forma a discernir acerca de sua procedência ou de sua relevância jurídica, faz-se necessário, em primeiro lugar, a contextualização do que prescreve o artigo 299 do Código Eleitoral, merecendo transcrição do seguinte teor. Aspas, artigo 299, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Não há no referido dispositivo legal qualquer menção em que se opere a entrega do dinheiro, dádiva ou vantagem, o local em que se opere a entrega do dinheiro, dádiva ou vantagem, bastando a intenção do agente em obter voto ou promessa de abstenção, o que constitui o elemento subjetivo do tipo. Logo, estando provada a doação, oferta, promessa, solicitação ou recebimento de qualquer vantagem, com a finalidade específica de obter voto ou abstenção de votar, caracterizada a corrupção eleitoral de que trata o transcrito artigo 299 do Código Eleitoral. É o quanto basta a caracterização do crime. Os motivos declarados contraditórios são, portanto, irrelevantes para alterar a análise e julgamento do crime cometido pelo embargante, haja vista que a lei não prescreve este ou aquele local em que ocorra o ilícito eleitoral como imprescindíveis para sua configuração. O mero oferecimento de vantagem com dolo específico definido em lei, que é o de obter o voto, configura o crime de corrupção eleitoral independentemente do local de sua ocorrência. Portanto, não existe no voto condutor do acordo ora embargado qualquer contradição que comprometa interesse jurídico ou deslinde do feito, eis que a situação jurídica do ora embargante mantém-se inalterada, que tenha ele ofertado num ou no outro local o vale combustível como barganha ilícita pelo voto, porque constitui tal fato um indiferente penal para a configuração do delito eleitoral versado nos autos. Refere-se o embargante ainda quanto à omissão na decisão combatida, uma vez que o voto do relator e dos demais vogais concluem pela existência de prova testemunhal e documental comprovando a prática delituosa, enquanto nos autos inexistiria prova nesse sentido. A proposta do alegado pertinente à transcrição parcial do voto condutor do acordo embargado. Aspas. Diversamente do entendimento do douto magistrado Acor, tem-se que as provas dos autos são suficientes e seguras a demonstrar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do delito tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral, merecendo ser reformada parcialmente a respeitável sentença absolutória. Nota-se que a materialidade do crime de corrupção eleitoral encontra alicerce no auto de apreensão de folhas 381 e 382, pelo que se constata a existência de vários cupons fiscais de controle interno do Alto Poço Vale da Serra, juntados a folhas 383, demonstrando que a distribuição de combustíveis, mediante vales pelo comitê do candidato Eduardo Moura, efetivamente ocorreu. Fecha aspas. O que comporta a comprovação da autoria, convém ainda destacar parte do voto, as folhas 543, que diz, aspas, quanto à autoria, conforme será demonstrado a seguir, há nos autos provas seguras de que o vale combustível, corrupção eleitoral ativa, foi fornecido a diversas pessoas pelo senhor Reinaldo Silva, coordenador de campanha do candidato Eduardo Moura, e também provas inequívocas de que alguém recebeu essa vantagem, corrupção eleitoral passiva, no caso o senhor João Bosco Dantas do Nascimento, tudo em troca de voto. Fechado. Presentes, portanto, os elementos dar e o receber comportamentos ilícitos, ativo e passivo, vedados pela norma contida no já transcrito artigo 299 do Código Eleitoral. É certo que o réu João Bosco Dantas do Nascimento alterou a sua versão sobre o fato em 3 oportunidades, sendo uma delas em juízo,
mas em nenhum momento negou que recebeu o vale combustível para abastecer a sua moto na véspera da eleição. E sempre afirmou categoricamente que quem estava distribuindo os vales era o Corréu Reinaldo Silva, coordenador de campanha de Eduardo Moura. Para reforçar a autoria delitiva de Reinaldo Silva, transcreve-se parte do depoimento em juízo de Isaura Almeida do Nascimento, que trabalhou como cabo eleitoral na campanha de Eduardo Moura, folha 149-150. Ouviu comentários de que Reinaldo distribuía requisições para pessoas da cidade no dia 30 de nove de 2006. À noite, seu irmão chegou em casa assustado, dizendo que havia sido perseguido pela Polícia Federal porque havia recebido 4 litros de gasolina do coordenador de campanha, senhor Reinaldo Silva, fecha aspas. Das transcrições supra é de se ver, a toda evidência, que não houve omissão no acordo quanto ao ponto alegado pelo embargante, eis que houve demonstração e conclusão inequívoca pela existência de prova testemunhal e documental da prática do crime de corrupção eleitoral e de sua autoria. Presente ainda o elemento subjetivo do tipo, consistente no fato do ora embargante doar vantagem com o intuito de obter voto. Portanto, com essas considerações, rejeito os embargos, porque é inexistente no acordo qualquer dos vistos apontados. É como voto. Tribunal de acordo? O tribunal, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer, né? Também de vossa relatoria, desembargador Gerson Ferreira da Paz, o 4 da pauta, processo número 539257. Prestação de contas, candidato a deputado estadual, eleições 2010, Valéria da Silva Nicola, candidata, é a requerente, e o parecer pela desaprovação das contas. Palavra do outro relator. Secretário plenário, cuida-se de prestação de contas de Valéria da Silva Nicola, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010. Não tendo prestado contas espontaneamente, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria suscitou a intimação da candidata para fazê-lo no prazo de 72 horas, tendo ela apresentado justificativa quanto à omissão detectada, juntando documentos de prestação, ao que a unidade técnica da Casa apontou descumprimento de alguns requisitos da legislação de regência, propondo desaprovação das referidas contas. Intimada para diligências e explicações no prazo regulamentar, a interessada apresenta-se aos autos, novamente argumentando que não praticou qualquer ato de campanha, não tendo recebido qualquer recurso ou efetuado despesa de espécie alguma, motivo pelo qual não teria o dever de abrir conta bancária ou apresentar o respectivo extrato. A Coordenadoria retificou seu relatório anterior, pugnando desta feita pela aprovação com ressalva, eis que mesmo persistindo o dever de abertura de conta bancária de campanha e apresentação de extrato bancário, ainda que desistente o candidato ou indeferido seu pedido de registro de candidatura, a interessada de fato demonstrou não ter havido movimentação financeira ou com recursos estimados, não tendo o sistema dessa Justiça Eleitoral acusado qualquer doação de candidato, comitê financeiro ou de partido político à sua campanha. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas, porque persiste a obrigação de abrir conta bancária no prazo de 10 dias após a obtenção do registro no CNPJ, o qual, ademais, sofrera baixa apenas em 13 de 12 de 2010, quase 6 meses após sua concessão, que se dera em 12 de 7 de 2010, o que obsta à verificação de arrecadação de recursos, que é feita, em suma, pela análise do extrato bancário da conta de campanha. É o relatório. Pode ser. Palavra do outro procurador. Obrigado, senhor presidente, do outro relator. Bom, eu já tinha emitido parecer impresso nesses autos, parecer escrito, pela desaprovação das contas, porque a candidata em questão não abriu conta bancária. Declarou que não fez campanha, declarou que não arrecadou recursos e não efetuou gastos, porém não abriu conta bancária, nem juntou, consequentemente, os extratos exigidos pela legislação. Eu entendi no primeiro momento, como sempre sustento aqui, que a abertura de conta bancária é providência imprescindível e sua omissão constitui falha que por si só impõe a desaprovação das contas. Mas relendo o parecer,
proferido, verifiquei que a candidata alega que teve o seu registro de candidatura indeferido logo ao início da campanha. E me ocorreu, então, aquela peculiaridade, aquela situação que já passou batido por mim algumas vezes, melhor, uma vez, pelo menos que me lembro aqui nesse plenário, de desistência ou indeferimento ainda dentro daquele prazo, dentro do próprio prazo de abertura da conta bancária, ou seja, 10 dias após a concessão do CNPJ. Então pedi acesso aos autos para verificar se esse indeferimento havia se dado ainda dentro do prazo de abertura da conta bancária. E verifiquei que não, que na verdade a candidata teve o seu CNPJ concedido, habilitado no dia 12 de julho, e o julgamento que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura é do dia 28 de julho. Portanto, o indeferimento se deu depois do extrapolamento, depois do exaurimento do prazo para abertura da conta bancária. A candidata já estava, àquela altura, obrigada a abrir conta bancária, já estava, portanto, independentemente de fazer campanha, de arrecadar recursos, sujeita a essa formalidade essencial, imprescindível. Mas confesso que analisando um pouco mais a fundo, verifiquei uma outra peculiaridade que me faz alterar o entendimento anteriormente externado no parecer já lançado aos autos, senhores juízes. É o seguinte: eu verifico, a candidata o tempo inteiro, em todas as suas manifestações, nesta prestação de contas, diz que não queria ser candidata, inclusive alega que havia comunicado ao partido que não tinha mais interesse, não tinha interesse na candidatura, não iria apresentar a documentação, e que o partido ainda assim insistiu na sua candidatura. Isso foi uma situação muito comum, realmente, porque os partidos, em se tratando de mulheres, forçavam, isso aconteceu de fato, forçavam candidaturas, incluíam pessoas que não haviam sido, não haviam se oferecido ou se colocado à disposição para candidaturas, apenas para cumprir o limite legal. Tivemos até recentemente um candidato, um partido reconhecendo essa situação aqui, da tribuna, dizendo que realmente, para preencher a cota de mulheres, foram inseridos nomes e arroladas mulheres filiadas ao partido que sequer tinham conhecimento dessa situação. E verificando o meu parecer proferido no RRC, no registro de candidatura, eu constato que um dos fundamentos pelos quais eu opinei pelo indeferimento do registro dessa candidata foi justamente o de que ela sequer havia sido escolhida na convenção. Ou seja, ela não foi candidata, ela não foi escolhida na convenção. O nome dela não foi sufragado como candidata. Portanto, ela talvez sequer soubesse que seu nome tenha sido apresentado. Então, diante dessa peculiaridade, que sequer perante o partido houve candidatura, ela não teve o seu nome escolhido, e que o indeferimento se deu 2 ou 3 dias depois também do extravasamento do prazo, ela alega que não fez nenhuma campanha, que não arrecadou recursos. Diante dessas peculiaridades, mas menos em razão do prazo, mais em razão do fato de que sequer
foi candidata, sequer pediu a sua candidatura perante o partido, sequer foi escolhida em convenção. Eu entendo que não houve candidatura e essa pessoa pode estar sendo prejudicada por um ato indevido do partido. Diante dessas circunstâncias, eu entendo que a ausência de abertura de conta bancária, nesse caso, é excusável. A própria candidatura é duvidosa ou inexistente, como sustentei aqui no momento do seu requerimento, de forma que, com essas considerações, senhor presidente, eu vou retificar o parecer e também, na linha, encampando os fundamentos do parecer técnico, que não vislumbrou prejuízo, verificou que foi curtíssimo o prazo em que tramitou esse registro, logo indeferido. Por todas essas razões, e com enfoque, destaque para essa peculiaridade, eu vou retificar o parecer e opinar pela aprovação das contas na esteira do parecer técnico, senhor presidente. Doutor relator. Senhor presidente, confesso que eu tinha elaborado um voto divergente do parecer feito nessa oportunidade, e também confesso que não tinha chegado a essa conclusão a que chegou o doutor Procurador Regional Eleitoral, desta desistência ou dessa eventual inexistência de candidatura. Tanto que eu fiz análise considerando a liberação do CNPJ, né, e evidentemente a não apresentação da conta bancária de nenhum extrato. Mas eu vou pedir a Vossa Excelência que autorize o encaminhamento dos autos ao meu gabinete, e vou retificar o meu voto para aprovar as contas dela com ressalva nos termos do parecer dado oralmente agora pelo doutor Procurador. Doutor Sebastião Rodomiro, com voto. Senhor presidente, diante dos esclarecimentos processuais do ilustre procurador e das anotações feitas agora pelo ilustre relator, eu também acompanho, aprovando com ressalvas as contas prestadas. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como voto. Voto com o relator na posição que ele esboçou aqui em plenário. Doutor Samuel Franco Daria Júnior, com voto. Eu voto aprovando com ressalvas as contas, nós temos no voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Acompanho o relator. Doutor André Luiz Posetti, como voto. Consonância com parecer ministerial com relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer oral. Matéria administrativa, tem alguns que eu vou julgar hoje, o restante julgamos amanhã. O primeiro aqui, ó, seria o quinto. Qual que seria? O quinto. Exatamente, o quinto aqui da pauta. Tem o processo 70.855/2011 e o pedido de providência, o relatório de planejamento das eleições de 2012, cumprimento da meta do número 6 do CNJ. E nesse pares receberam antecipadamente e verificaram também através de uma exibição audiovisual feita ali na nossa sala. Todos de acordo com o nosso planejamento. Claro. Uma observação. Claro. A título de contribuição, no item 7, o processo 7, que trata da comunicação, faz referência a um curso que está assim, está na página 48 do relatório. Conhecimentos elementares de direito eleitoral destinado ao jornalista. A sugestão que eu queria dar é que fosse refletido sobre a possibilidade de alteração dessa denominação do curso, para evitar que se possa ferir alguma suscetibilidade, porque quer me parecer que todo jornalista conhecimentos elementares de direito eleitoral possuam, né? Então talvez pudesse ter uma denominação do tipo introdução ao direito eleitoral, alguma coisa um pouco mais genérica. E também a outra sugestão, dentro desse mesmo curso, é que aqui fala que os responsáveis seriam a ASCOM e os cartórios, mas talvez pudesse envolver a escola eleitoral como uma instituição
um órgão, né, do tribunal que talvez pudesse também participar da elaboração desse curso, sugerir, talvez até emitir certificado, não sei. É apenas uma sugestão, se fosse possível, refletir sobre essa possibilidade. Ah, perfeitamente possível, porque ele é bem dinâmico, ele pode ser retificado ao longo da sua própria aplicação. Então, dá os eminentes pares se apresenta um posicionamento também no mesmo sentido do Pedro Francisco da Silva, avalizando sua excelência, nós podemos fazer essa retificação tranquilamente. Todos de acordo? Razoável, né? Mais alguma consideração ou não? Então, está aprovado por unanimidade com as considerações do quinto vogal. E passamos então ao próximo, já seria o sexto, né? Pedido de remoção por motivo de saúde, formulado pela servidora Cristiane Gaúna Teixeira Garcia, é o processo número 245/2009. Pelo sentido, a diretoria geral opinou pelo deferimento do pedido por estar reunindo os requisitos, todos eles que pediram, inclusive com parecer de junta médica oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Foi sugerido aí a lotação da servidora na 58ª Zona Eleitoral em Várzea Grande, que a serventia realizará nos próximos dias uma revisão do eleitorado de identificação biométrica. Diante das normas que regem a questão e os pareceres que foram no sentido positivo de se deferir a remoção, eu votei nesse sentido conforme disponibilizei no voto. Questões administrativas. Se todos de acordo, passaremos então ao sétimo da pauta, que é o processo 9705, uma proposição de redistribuição por reciprocidade entre as servidoras Ludmila Jesus Moura e Luara Carvalho Alves de Paula, ocupantes dos cargos técnico e judiciário, ambas. Ambas são requerentes. A Ludmila de Jesus Moura é do TRE de Mato Grosso e a Laura Carvalho Alves de Paula é do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Então, é uma possibilidade de redistribuição que os servidores podem lançar mão, e pelo estudo que foi feito pelas nossas unidades e pela diretoria, no sentido do deferimento, né, por reciprocidade de um cargo técnico judiciário administrativo do quadro pessoal deste TR, que é a Ludmila, com a área administrativa do quadro pessoal do Superior Tribunal de Justiça e quadro titular Luara Carvalho Alves de Paula. São acontecimentos aí que são mais ou menos regulares aí na nossa vida tribunal, né? Se todos de acordo. O oitavo da pauta é o processo 160/2009. Uma proposta de alteração de resolução administrativa número 127/2010. Opa, esse é esse aqui mesmo, 160? Administrativa 127/2010, modificação de lotação da servidora Melissa Alves dos Santos. E eu estaria votando pelo deferimento da lotação da Melissa na lista judiciária quadro primeiro TRE, na Secretaria do Tribunal, estabelecendo essa unidade por intermédio de portaria. É uma resolução, mudando uma resolução administrativa 127/2010. Todos de acordo. Outra redistribuição por reciprocidade, o Emídio Lennon Gonçalves da Silva, do TRE Mato Grosso, para Ricardo von Eichendorff, Espírito Santo, do TRT da 9ª Região. Também eu estou nesse sentido para se deferir o pedido de redistribuição por reciprocidade, do analista judiciário da área de apoio especializado em tecnologia e informação, no quadro pessoal do STR, e com o cargo de analista judiciário, apoio e especialização de análise de sistemas do quadro pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, da qual titular o Ricardo von Eichendorff, Espírito Santo. O 10º da pauta, se todos de acordo, 10º da pauta, o assunto é o processo número 35/1990, é uma retificação que é feita da decisão número 1690, que concedeu a averbação de tempo de serviço da servidora Geisa Maria da Cruz Couto.
que eu estou concedendo de acordo com as manifestações das unidades do tribunal, retificando a decisão número 1690, de 7 de março de 1990, para constar o prazo real dia a dia do tempo de serviço prestado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 5 de 8 de 1977 a 30 de 7 de 85, 2.917 dias, e a Câmara Municipal de Cuiabá, de 4 de 3 de 97 a 26 de 12 de 89, 1.029 dias. Todos de acordo. O 11º da pauta, referendar portarias número 598/2011, 612/2011 e 623/2011. 11º da pauta. Designação de juízes eleitorais substitutos no período de fruição de férias dos juízes eleitorais titulares. Eu normatizei por portaria e estou trazendo o referendo do tribunal para que fosse feita a questão mínima, né? Só designar juiz na época que está fora. Nada mais? Então amanhã nós temos sessão, né? Então, encerrada. Eu apresento a sessão agradecendo a presença e o trabalho de todos.